Fala galera, beleza? Começando mais um podcast do Cabe Processo, aquele podcast do direito descomplicado. Primeiramente, sigam nossas redes sociais, sigam aqui no YouTube, compartilhem nossas informações, nossos vídeos que são de extrema relevância de conhecimentos jurídicos do dia a dia. Inclusive hoje estamos aqui também ao lado do doutor Tiago Santana, que está comigo mediano. E que eu gostaria de saber mais um pouco, doutor, e sua vida aí em relação aos atrasos de voo, já aconteceu isso com você também? É um tema bem polêmico hoje, esse aqui, bem comum, né? Rapaz, Marcelo, primeiro, sejam bem-vindos novamente aqui ao podcast Cabe Recurso, ou Cabe Processo. Hoje a gente vai descobrir mesmo se cabe processo, porque o episódio vai ter umas 3 horas. Hoje é complicado. Estamos aqui com o Matheus Moura, especialista aqui em Direito Consumidor, vai falar sobre atraso e cancelamento de voos. E tem dúvida, viu? Eu espero que tenha vindo preparado. Diga aí, Matheus. Primeira dúvida aqui, que eu já vou começar logo. Bora. Tem diferença entre atraso e cancelamento? Tem, né? Tem. Primeiramente, agradecer aqui o convite de vocês. Hoje, tô do lado de cá, né, como entrevistado. E com certeza, parece até besteira, né, de parar para conceituar o que é um atraso e o que é um cancelamento de voo. Mas essa diferenciação, ela é importante para o passageiro aéreo entender bem os seus direitos, né? O atraso de voo, na verdade, é um atraso, né? O voo está previsto para sair a determinado horário. Acaba que ele atrasa, não sai, mas o passageiro ele pega o mesmo voo, né? Já no caso do cancelamento, aquele voo é cancelado. Ele não vai voar mais naquela aeronave. Ele pode até voar no mesmo dia, mas vai voar em outra aeronave. Então essa é a diferença de atraso e cancelamento de voo. É importante saber essa diferença justamente para entender os direitos do passageiro aéreo. Perfeito. E nessa esteira, doutor, eu queria saber de você o seguinte... me parece que é bem comum, né? Atraso e cancelamento é uma coisa que faz parte, infelizmente, do dia a dia do consumidor, né? Imagino que deve ser um desprazer gigante. Você tá com tudo programado, com as malas na mão, menino no colo, e de repente surgiu alguma coisa. Atraso ou cancelamento. Isso é muito frequente, realmente. É muito comum. É muito comum. A gente está aqui agora fazendo esse podcast e tenho certeza que milhares vários voos estão sendo atrasados, cancelados. Tem gente dormindo no aeroporto, tem gente perdendo conexão, tem gente perdendo diário em hotel, quebrando o planejamento de viagem. Então é algo que ocorre muito, né? E a gente está vendo agora muitas companhias aéreas tentando justificar, né, essa questão dos atrasos. E a gente vê que são justificativas que o consumidor, muitas vezes o passageiro, no caso, ele acha que a companhia aérea está quase fazendo um favor para ele ali, mas na verdade ele está sofrendo, né? Ele está tendo dano. E as principais justificativas que as companhias aéreas dão é que, por exemplo, teve a manutenção não programada da aeronave, né? Você está lá no aeroporto, do nada, chega lá o pessoal e fala, o voo vai atrasar porque a aeronave precisa... tem uma manutenção, né? E aí eles até afirmam que isso é para a segurança do passageiro. E aí muitas vezes o passageiro ainda entende que aquilo ali é como se fosse a companhia aérea zelando pela segurança dele. Mas na verdade ela está cometendo uma má prestação de serviço, porque a manutenção da aeronave é algo que já deve estar previsto na atividade da companhia aérea, né? Então, se ela vai ter um voo naquele momento, subentende-se que a aeronave já deve estar preparada para aquele momento. A gente também tem outra justificativa, que é a questão da readequação da malha aérea, né? Que também é uma questão inerente à atividade da companhia aérea, né? Então, são situações que a companhia aérea usa muito como justificativa. Mas tem outras questões que a gente sabe que são os bastidores, né? E aí eu até aproveito o espaço para falar aqui, mas tem situações que a companhia aérea que visa o lucro, né, obviamente, elas atrasam e cancelam voo justamente para ter o lucro na atividade, né? Eu já presenciei situações que o voo ele foi atrasado porque não tinha quantidade de passageiros o suficiente para lotar a aeronave. E a companhia aérea queria que aquela aeronave fosse completa. Já vi voos sendo cancelados e passageiros serem remanejados para outro voo porque a aeronave estava com pouco passageiro. Então são diversas situações, mas que dentro desses casos o passageiro tem que ter em mente que ele deve sim ser indenizado em caso de sofrer danos, e que na maioria das vezes sofre, né? E é o overbooking, né, que chama essa questão do número de passageiros, é overbooking? Não, o overbooking, na realidade, ele é a venda de passagens acima do que a aeronave comporta, né? Digamos que a aeronave tenha 200 cadeiras, 200 poltronas, cabe 200 passageiros e acaba vendendo 230 bilhetes. E aí tem uma superlotação naquela aeronave. E aí sim que se caracteriza o overbooking, né? Rapaz, eu vou querer tirar um monte de dúvida aqui hoje. Primeira dúvida é a seguinte.
A gente sabe que o atraso brasileiro atrasa, né? É do comum. O atraso é o quê? 15 minutos, 20 minutos? A partir de quanto considera? Eu sei que atraso de 1 minuto é atraso. Sim. Mas para uma ação, para uma indenização, para uma configuração de prejuízo para o Perfeito, passageiro. perfeito. É o quê? 10, é 20, é 1 hora, 10 horas? Como é Vamos lá. isso? O atraso até 1 hora é, assim, digamos, está dentro ali do que é coerente, né? O atraso até 1 hora. A partir de 1 hora, o passageiro já começa a ter direitos, né? A Agência Nacional da Aviação Civil, a ANAC, né, estabelece que a partir de 1 hora o passageiro já tem direito à comunicação. Então, se ele está no aeroporto e a aeronave dele atrasou, digamos que ele esteja sem internet, a companhia aérea é obrigada a fornecer o Wi-Fi. Se ele precisar dar um telefonema, a companhia aérea é obrigada a fornecer para ele esse telefonema. Então, a partir de 1 hora ele já tem esse direito. A partir de 2 horas, o passageiro aéreo já tem o direito de ter alimentação. Então, ele pode ir lá no guichê da companhia aérea, solicitar um voucher para alimentação. A partir de 4 horas, o passageiro aéreo ele já tem diversos direitos, que já se confunde também com os direitos do cancelamento. Então, peraí. Então, até 2 horas o passageiro não tem nem direito a copo d'água. Só falar no telefone. Não, até 1 hora. Até 1 hora. Até 1 hora nem copo d'água. Nem um copo d'água, nem um copo d'água. Sério? A partir de 2 horas, ele começa a ter direito a esse copo d'água aí, o pão de queijo. A partir de 1 hora, não? A partir de 2. De 2, então, até 2 horas ele não tem nada, nem comunicação? 1 hora, comunicação. Certo. A partir de 1 hora, comunicação. Internet, telefonema. Perfeito. 2 horas, já tem direito à alimentação. Alimentar uma barrinha de cereal. A gente sabe que aeroporto é caro, né, mano? Tem um mínimo, tem algum voucher? Não, geralmente não tem esse critério mínimo de quanto é que vai ser. É um misto né? quente. Tem que ser algo que dê pra pessoa se alimentar. Só que a gente sabe, né? Razoável. Tem que ser no critério de razoabilidade. Só que a gente sabe que o aeroporto é muito caro, né? Eu já peguei voucher que eu comprei um pão de queijo, a galera acha que isso tá de brincadeira. Não tô. Um pão de queijo e um copo de água. Copo de água não, a água, né? E aí fiquei horas no aeroporto. Isso aí, a companhia era dizer que prestou assessoria, né? O auxílio material de alimentação, mas não prestou, né? Deu só um voucher ali como se fosse um cala-boca. E quem estabelece essa questão desses lanches? É a própria empresa discricionária? Discricionariamente. Ela vai dar um voucher o que ela acha plausível ali com aquele valor, que você consegue se alimentar ali no aeroporto. Dentro dos seus próprios critérios, né? Você avaliar caso a caso, né? Se ele for padronizar um atendimento desse para todo mundo, ele vai gerar vários danos. Exatamente. E a partir de 4 horas, a gente já tem o direito de hospedagem, né? O direito de transporte. Caso o passageiro aéreo vá para um hotel, a companhia aérea precisa também fornecer esse transporte para ele. E caso o passageiro queira cancelar, a partir de 4 horas, queira cancelar a passagem, solicitar um reembolso integral, né, do valor, com a taxa de embarque, inclusive. Caso ele queira remarcar, ele pode fazer isso, sem custo algum. Então, se ele solicitar o cancelamento por conta de um atraso acima de 4 horas, ele vai ter o reembolso integral. Se ele solicitar uma remarcação de voo por conta de um atraso, acima de 4 horas no caso, ele vai poder remarcar sem qualquer custo adicional. Entendeu? Então, é necessário ter essa questão do lapso de tempo do atraso, para você saber quais são os seus direitos. Rapaz, eu ainda tô... Deixa eu aqui no meu atraso aqui. Muita coisa de atraso aqui, rapaz. meu Deus. Eu nem falei que o episódio de hoje vai ser 3 horas. Vamos lá. Atrasou 2 horas. Eu já tenho direito à comunicação, Perfeito. certo? Então, Wi-Fi, ok, me garantiu ali. Eu mandei meu fax, pãozinho de queijo, porque é 2 horas. Pãozinho de queijo a partir de 2, não é isso? A partir de 2. A partir de 2. A partir de 4 horas, você me disse que eu tenho direito já a cancelar ou a remoção. Minha primeira dúvida sobre esses horários. O reembolso, no caso, sim. Cancelar o reembolso ou a hospedagem. Hospedagem. Eu posso remarcar, cancelar um reembolso e ter uma hospedagem. Sim. Não é isso? Perfeito. 3 opções. Minha dúvida é a seguinte, a primeira dúvida. Esses horários são independentemente da hora do dia? Então, assim, atrasou 3 horas de manhã. É a mesma coisa de atrasar 3 horas de madrugada? Sim. É a mesma coisa. E as refeições também são dessa forma? Também. Na verdade, o que a gente tem que se atentar aqui é só a questão do lapso do tempo. Temporal. Pronto, lapso temporal. Perfeito. Então, se eu tô lá meia-noite e vai sair 5 horas da manhã, meu voo era meia-noite, vai trazer, sai a mesma coisa de 9 horas da manhã e sair 15. Sim. Ok. Segunda dúvida. Eu resolvi que não vou embarcar. Por direito seu. Eu ia viajar negócio, Cancelou. eu tinha que estar lá num determinado, não tem sentido mais eu ir, certo? Eu vou pedir o cancelamento e o reembolso. Perfeito? Perfeito. Esse reembolso, ele é feito de que forma? Porque tem companhia que quer fazer o crédito no cartão de crédito ou quer dar milhas.
Não. Eu posso escolher? Não, o reembolso tem que ser da mesma forma que você adquiriu a passagem aérea. Então, né? se eu comprei no cartão de crédito, você comprou no cartão de eles crédito, ele vai devolvem o destornar crédito. aquele valor ali. Se Perfeito, você comprou então- em dinheiro, ele vai ter que lhe retornar em dinheiro. E milhas, na verdade, a companhia aérea, quando oferece milhas, é mais vantajoso para ela, né? E, em realidade, a milha não vai satisfazer o valor que você pagou ali na Perfeito. passagem. Então, esse reembolso tem que ser da mesma forma que você então eu adquiriu posso a passagem. recusar milha ou um voucher de passagem, não é isso? Pode, se você comprou em dinheiro, se Exigir. você comprou em cartão de crédito, você pode exigir sim um reembolso da mesma forma que você adquiriu a passagem. E mesmo você conseguindo o reembolso, ainda gera assim um direito de indenização judicialmente. Com toda certeza. Tiago aqui até falou, né, que você, no caso, perdeu a reunião, não consegue mais chegar na reunião. Isso. E aí você não quer mais viajar. Você vai pegar o reembolso. Mesmo pegando o reembolso, você tem direito sim de pleitear na justiça requerendo o dano moral, né? Porque assim, muita gente confunde essas questões, né? Ah, o meu voo atrasou 2 horas, me deram alimentação. Então, conforme a ANAC, a companhia aérea, supostamente ali, ela já cumpriu com sua obrigação de prestar alimentação. Só que vem cá, esse atraso de 2 horas ocasionou o quê? Os impactos, né? Quais são os impactos disso? Um pão de queijo supre a perda de um compromisso profissional por conta do atraso? Um pão de queijo vai suprir a perda de um compromisso familiar? Não supre. Então, mesmo que a companhia aérea ela venha prestar assistência conforme estabelece o ordenamento jurídico, caso você tenha um dano que seja muito além do que aquilo que a companhia aérea está lhe fornecendo naquele momento, você tem todo o direito, não, você tem o dever, inclusive, de entrar assim na justiça e pleitear a devida indenização. Eu tenho outra. Quer ir? Surgiu uma dúvida, pensando aqui, sabe o que? No atraso, né? Se uma passagem aérea sofrer um atraso em razão de qualquer circunstância interna da empresa, como é que vai fazer o passageiro? Ele vai poder adentrar numa outra aeronave? Ele vai ter que se submeter às regras da companhia aérea? Tem algum jeito que ele possa dar para talvez cumprir com esse efetivo compromisso que ele tinha no seu destino? Essa é uma dúvida que eu tenho também. Veja se é a mesma coisa, Marcelo. E aí, né, talvez mate dois coelhos. Matheus aí para poder. Se você tá atrasado e você tem um compromisso de trabalho, você mostra para a empresa, e por um acaso tem um outro voo, não sei se era isso que você também estava Exato, perguntando. perfeito. Você pode exigir que a empresa lhe coloque em outro voo de outra companhia? Sim, sim. Exemplo, ia sair um voo de uma determinada companhia 2 horas, meu compromisso é 5, atrasou o meu, mas tem um 2h15 da outra companhia. Sim, sim. Perfeito. Na verdade, a companhia aérea, se ela já incorre em erro, ela precisa ter um posicionamento para poder inibir aquele erro que ela já está cometendo. No caso, meu voo está atrasado, 2 horas eu tenho um compromisso. Vai sair outra aeronave que está vazia. Você pode chegar assim no guichê da companhia aérea e falar, eu preciso resolver essa situação. Caso a companhia aérea negue, obviamente você vai entrar com processo judicial por conta do dano que você sofreu. Mas a companhia aérea entende a situação. Em todos os momentos que a companhia aérea está, no caso, cometendo uma má prestação de serviço, porque é uma má prestação de serviço, esses atrasos, ela precisa efetivar manobras que satisfaça aquilo que você contratou. Porque o que é que acontece? O consumidor tem que ter em mente que a passagem aérea é um contrato. Quando você compra a passagem aérea, você está contratando para sair naquele horário. Né? E é um serviço caro, não é um serviço por exemplo, de rodoviária. Você paga aí R$2.000, R$3.000. Então subtende-se que você vai sair naquele horário e vai chegar naquele horário e cumprir com o seu compromisso. Caso tenha alguma situação que impeça de você, como um atraso do voo, né? Que impeça de você embarcar na aeronave, você pode sim solicitar para a companhia aérea outros meios, inclusive viagem via terrestre, né? Diversas situações que não tinha outros voos, que os passageiros precisavam estar na outra cidade e a única solução foi fretar um ônibus. A companhia aérea ela fretou um ônibus e os passageiros chegaram no destino. E aí eu posso até adiantar aqui uma pergunta. Nesse caso também cabe indenização? Cabe. Mesmo você chegando Por via terrestre. por via terrestre, você não pagou R$3.000, Claro, né, R$4.000 meu amigo? para andar de ônibus, entendeu? Então, mesmo a companhia aérea trazendo situações que, no caso, cumpriu, né? Porque ela botou você lá. Lhe levou. Entendeu? Mas não levou da forma que você Pode ser contratou. de jegue, de cavalo, de E aí ônibus, mas você, levou. mas assim, tem gente que não gosta de pegar a estrada, né? Tem gente que tem medo, Tem os e mesmo riscos, assim, tem os riscos, o desconforto, claro, entendeu? claro. Essas estradas aí, muitas estradas, O é tempo muito mais de perigoso viagem. do que o tráfego aéreo, o tempo de viagem, então tudo isso aí gera dano, mesmo a companhia aérea cumprindo com um contrato, digamos assim, né? Rapaz, ainda sobre atraso, né? Eu ainda tô
Eu peguei um voo, certo? Que tinha uma conexão. E essa conexão era apertado, né? O tempo entre um voo e outro. Entre Sim. pousar e pegar a conexão. E aí atrasou 20 minutos meu voo. Não chegou a 1 hora, né? Não ganhei ainda meu pão de queijo, não ganhei meu telefonema, mas atrasou 20 minutos. Pelo horário ser apertado e o aeroporto lá ser grande, eu perdi minha conexão. Não consegui andar rápido, tenho problema de locomoção, enfim. Qualquer motivo. Mesmo não chegando a esse tempo de 1 hora, 2, 3, 4 horas, né? Eu tenho algum direito frente à empresa por ter perdido a conexão por um atraso, mesmo que mínimo? Interessante. Na pergunta, no caso, você tinha um voo, tinha uma conexão, iria pro destino final. Isso. Esse voo inicial fez você perder a sua conexão. Esse atrasozinho de 20 minutos. De 20 minutos fez você me fez perder perder a conexão. Perfeito. Nesse caso, aí a companhia aérea tem total responsabilidade. Agora a gente tem que entender duas situações. Existe aquela conexão que você faz a conexão por conta da própria passagem que você comprou na companhia aérea. Perfeito. E aí, se você, por exemplo, eu comprei uma passagem, vou citar aqui, mas digamos, da Latam. Certo. E aí, essa passagem da Latam, eu ia pra Manaus. Manaus tem muita conexão, né? Acho que não tem nem voo direto. Salvo engano aí, se vocês me corrijam. Daqui de Salvador? Eu acho que não tem. Aí você sempre vai fazer uma conexão. Geralmente, na própria passagem que você compra de ida e volta, essa conexão já está embutida na mesma compra da Latam. Correto. Então, quando você tem um atraso de 20 minutos e a conexão é curta, na verdade, quem escolheu essa conexão curta foi a própria Latam, não foi você. Foi pro risco, né? Então, se você teve um atraso de 20 minutos que comprometeu o seu embarque na conexão, ela tem total responsabilidade nisso aí. Outra questão é quando o passageiro programa a viagem, né? E aí ele faz a conexão. Tipo, eu vou precisar... Isso acontece muito quando eu vou internacional, né? Tem alguns voos na Europa que você precisa comprar daqui para determinado São destino. Paulo e de São Paulo pro aí de lá você Chile. compra de outra companhia aérea. Isso. Só que você compra a passagem com o tempo de conexão muito curto, né? De você chegar no destino e aí tem um mínimo atraso. Digamos de 20 a 30 minutos. Eu já vi decisões judiciais onde a companhia aérea não foi responsabilizada. Um atraso menos de 1 hora, por exemplo, e o passageiro aéreo que montou o cronograma de viagem, não foi a própria companhia aérea. Apertado, né? Ele montou muito apertado. E o juiz, no momento ali de sentenciar, ele informou que o passageiro aéreo deveria ter contratado a viagem pegando um lapso de tempo maior, né? Porque a gente tem trâmite no aeroporto, às vezes, de fato, o atraso de meia hora é um atraso ainda coerente ali, né? Dentro da razoabilidade, razoável. Então, você pegar uma conexão que você desce do avião e já tem que ir para a conexão correndo, sendo que você que montou aquela viagem, tem situações que você não vai conseguir obter indenização. Porque foi o próprio passageiro, no caso, né, que esquematizou aquela viagem. Mas quando a conexão ela é feita pela própria companhia aérea, se teve um atraso de 30 minutos, você perdeu a conexão lá... O mínimo que foi. O mínimo que foi, ela tem... Tem uma razoabilidade, né? Obviamente. Mas mesmo em um atraso de 30 minutos, se a companhia aérea colocou você numa conexão que o espaço de tempo é muito curto, ela, na verdade, teria que fazer um cronograma de viagem para você... já prevendo esses riscos, né? Então, se ela lhe colocou numa conexão no espaço curto de tempo e teve um atraso mínimo no primeiro voo e você perdeu, ela tem total responsabilidade, mesmo o atraso sendo mínimo. E no caso de cancelamento? Se o cancelamento surgir, não for um atraso, né? O cancelamento, ele vai simplesmente, como você explicou mais cedo, ele vai barrar a passagem, aquela passagem ali não vai existir mais, você não vai embarcar naquela aeronave, o cancelamento vai fazer você ir para uma outra aeronave. Existe a possibilidade deles cancelarem esse voo e você não ter mais voo nenhum para relocar e você ter que comprar uma outra passagem, porque a companhia aérea ela não vai arcar ou não vai te relocar em um outro voo futuramente? São diversos os casos de cancelamento de voo que o passageiro precisa custear o novo voo com o próprio bolso, entendeu? E aí ele pede um reembolso no processo judicial. Mas acontece muito de ter o cancelamento e a companhia aérea não lhe colocar em nenhum outro voo, entendeu? Ou colocar você em um voo 2 dias depois, um dia depois. Enfim, mas o passageiro que precisa estar de fato no destino final de uma forma que não tem o que fazer, ele acaba custeando do próprio bolso ali o valor, porque a companhia aérea não conseguiu dar jeito a tempo. E aí, em um eventual processo judicial, ele vai pleitear assim a indenização por dano moral, obviamente, e por dano material, né? Que pelo que ele gastou para poder estar no destino final, fora do que ele já tinha contratado com a empresa aérea. Rapaz, eu gosto muito de saber que assim, eu vejo você falando e me vejo na situação. Sim, sim. Todo mundo aí passa por isso. Todo mundo passa por isso. Meu voo atrasou, meu amigo. Ou foi cancelado, atrasou.
o que é que eu tenho de fazer? Porque assim, na hora da agonia ali, a gente às vezes não pega um documento, Sim, esquece e de... acontece muito, cara. Acontece muito. que é que eu Eu já faço? vi gente perder processo porque Pois não tinha é, eu documento. quero saber, eu quero o beabá aqui, a cartilha. Cara, hoje a gente tem um celular, né? O celular, eu digo para todos os meus clientes que é a melhor ferramenta de produção de prova hoje em dia. Pô. E o aeroporto é cheio de televisor. Hoje a gente tem muitas informações sobre os voos. Então, o voo tá atrasado. Primeira coisa que tem que fazer: vai no televisor, que mostra todos os status do voo. Né? No televisor tem um horário, tira uma foto do seu relógio, filma o aeroporto, mostra o status do voo que está atrasado, né? Quando você vai pro embarque... Faz uma postagem indignado, como acontece muito. Eu já vi gente pegando postagem de Instagram e colocando no processo como prova, entendeu? Então é um meio de prova. Quando vai embarcar, antes de você embarcar na aeronave, tem também um televisor, né? Que mostra lá para onde o voo tá indo. E naquele televisor também tem o horário, né? Perfeito. Muitas aeronaves, quando você já tá sentado na poltrona, tem lá o multimídia, né? Uhum. E o multimídia também tem um horário. Você pode tirar a foto ali também. Cancelamento de voo, a mesma coisa. Tira a foto do televisor, mostra o status do voo como cancelado. Muitas vezes a companhia aérea manda e-mails, né? A passageiro O que comprou. cancelamento é mais fácil de provar, né? É mais fácil de provar. Você recebe a mensagem pelo WhatsApp, muitas companhias aéreas mandam ali para você, seu voo foi cancelado. Você recebe a mensagem por e-mail, você pode ir no guichê solicitar uma declaração, que é o sistema de declaração de contingência, né? Que é uma declaração que a companhia aérea tem que lhe fornecer para dizer que aquele voo foi cancelado. Então tem N possibilidades de você formular a prova. Hoje com o celular na mão, fora ainda também as provas testemunhal, né? Já teve processos que o celular da pessoa estava descarregado, não pegou documento algum, mas tinha outra pessoa que estava no voo com ela e conseguiu testemunhar no processo judicial de que aquele voo foi cancelado. Enfim, mas hoje em dia a gente tem total possibilidade de estar produzindo essas provas e confirmando o atraso e o cancelamento do voo. E essa declaração, como é que funciona? É só chegar no guichê lá e pedir? Chegar no guichê e E pedir. ele normalmente deve negar, né? Porque é uma prova produzida contra eles. Na né? realidade, existe a negativa, mas não é algo muito comum, não. Eles costumam dar essa declaração de contingência. Caso não dê, filma. Pega o celular aqui, filma. Amigo, tudo bom? Eu preciso de uma declaração de contingência aqui. Filma o bilhete de embarque. Ó, meu voo é tal aqui. Filma o televisor, tá aqui, cancelado. Eu preciso de declaração sua. Não vou entregar. Então pronto. Isso vai ser suprido com a foto do televisor. Isso vai ser suprido com o print do e-mail. Porque eles informam. A companhia aérea vai informar. Tem alguns casos que a companhia aérea não informa. Eu já tive situações de clientes que o cliente foi pro aeroporto, chegou lá, o voo estava cancelado. E ele assim, ó, eu dei o meu portão. Não fazia nem ideia. O cara abriu o seu portão, esse voo foi cancelado. Ah, vocês não me mandaram no e-mail. Entregaram a declaração de contingência, entendeu? E também ainda tem, aqui eu dou o pulo do gato, né? Inclusive para advogados que militam na área e para consumidores também. Existem sites que você tem todo o histórico dos voos, né? Então, se você tiver o número do voo, se você não tiver declaração de contingência, se você não bateu a foto, só tem um bilhete eletrônico lá, mas não tem nada dizendo que aquilo ali foi cancelado. Você consegue no site, pegar através do rastreador do voo, você consegue colocar aquilo ali e todos os voos daquela data vai estar lá o status dele. Então você consegue de N formas provar a má prestação de serviço no tocante a atraso e cancelamento. Muito interessante sua dica, muito importante. E os juízes têm funcionado como, Matheus, nesse tipo de situação? Como é que os juízes têm se posicionado em questões de atraso de cancelamento, de atrasos e de cancelamentos? Como são coisas distintas, uma parece que é menos grave do que a outra, dependendo da circunstância. O juiz tende a ser menos tendencioso a dar uma sentença procedente por relevar que o atraso é menor do que o cancelamento. E como é que funciona essas provas aí que os consumidores vão ter? Funciona realmente no processo? Os juízes acatam essas conversas de WhatsApp, os chats, os prints? Sim, com certeza. Na realidade, o que acontece? O cancelamento e o atraso de voo, quando a gente vem tratar de um dano moral, a gente chama dano moral, em resípcia, né? Que é aquele dano moral que você não precisa provar. Mas, obviamente, que eu sempre aconselho para todos os clientes, para todos os passageiros aéreos que sofrem com a má prestação de serviço, para que eles produzam a maior quantidade de prova possível. Até por questão de majoração desse dano, né? Eu já tive processos que a pessoa estava no mesmo voo e uma pessoa conseguiu provar que teve uma perda de compromisso profissional, né? Por conversa de WhatsApp, inclusive, não conseguiu chegar na reunião e teve prejuízo profissional de fato. E a outra pessoa que estava no mesmo voo não conseguiu provar que teve um prejuízo de fato. E aí, as duas ganharam, né, o processo, mas uma
teve uma quantificação maior, né, uma majoração do dano moral do que a outra que não conseguiu provar. Então é importante que se teve a perda de compromisso, que se teve a perda perda de compromisso profissional ou familiar, documente isso, mande um e-mail, fale com alguma pessoa que está lá te esperando, porque isso vai ser crucial na hora do processo. Outra questão também que o pessoal fala é que o direito à indenização só funciona quando o atraso é acima de 4 horas. Cara, isso é um mito. Isso não existe. Se o atraso de voo foi de 2 horas e eu tive uma perda significativa de compromisso, esse atraso de voo já é passível sim de indenização, né? Então é algo que não é objetivo, é algo subjetivo, tem que analisar cada caso. Então assim, a pessoa fala, mas meu voo só atrasou 1h30, não vou processar não, porque disse que não ganha. Mas a pessoa teve uma perda de compromisso, a pessoa deixou de estar presente no enterro do familiar, enfim, qualquer situação. Nesse caso, mesmo com atraso de 1h30, de 2 horas, você deve se pleitear na justiça. Então assim, os juízes, eles são, digamos assim, a maioria são coerentes nas decisões, né? Até porque o juiz também pega avião, né, cara? Então, assim, tem muito juiz que já sofreu com overbook, que já sofreu com atraso, que já... Então ele sabe na pele, já sentiu na pele como é. E assim, entrou com o processo, tenham provas. Provas não somente do atraso e do cancelamento, provas do prejuízo que você está tendo por conta da má prestação de serviço. Isso é determinante para que o processo tenha êxito e para que seu dano seja um dano quantificado de uma forma significativa. E é importante levar no judiciário o conhecimento desses problemas, porque precisa ser coibido, né? Com certeza. Todo mundo vivendo uma prática das CIAs aéreas de fazerem isso, que cada vez querem se tornar isso normal. Isso não é normal, isso não é comum e não deve ser isso. Sim. Porque nada mais é do que um descumprimento do contrato, está ferindo o direito, desprogramando uma família inteira que se programou às vezes para viagem internacional. Não, é um dano, às vezes, que é gigante, né? Exato. Dia de uma viagem internacional e tudo mais. Exatamente. Marcelão, eu peguei até uma caneta aqui, porque enquanto o doutor Matheus está explicando, eu fui anotando minhas dúvidas aqui, meu amigo. Muito que eu importante. já tava me perdendo, pra você ter ideia. Meu velho, é o seguinte... Primeira dúvida aqui que eu anotei enquanto quando você o cara tá sendo falava. entrevistado, bebe água. A garganta vai ficando seca. Primeiro ponto. Eu já vi muita companhia alegar caso fortuito. Dizer que não tinha teto, dizer que não tinha... Que a aeronave deu um problema que não tinha como identificar, que não tinha como decolar, não tinha como pousar, que por isso que atrasou, justificando o atraso. Isso cola? Cola. Na verdade, você falou a palavra-chave, né? Fortuito. Existem 2 tipos de fortuito, né? Existe o fortuito interno, que é aquele fortuito que é inerente à atividade da companhia aérea, né? Que a companhia aérea ela precisa trabalhar de uma forma para evitar que esse fortuito ocorra. Tipo, exemplo, manutenção não programada da aeronave, readequação da malha aérea. Isso é fortuito interno, cara. A nave está quebrada, o problema é seu. Isso aí, se o voo foi cancelado ou atrasado por conta disso, gera, assim, todos os direitos do passageiro no tocante à comunicação, no tocante à alimentação, no tocante à hospedagem, a reembolso de passagem, e ainda gera processo por dano moral. Perfeito. Então, não cola. Né? Seu voo está atrasado porque a gente está abastecendo a aeronave. Isso, na verdade, eu acho que não seria um fortuito, não seria uma desorganização. É um fortuito interno, não é uma desorganização, não é um fortuito em si. É porque quando a gente entra com o processo, a gente vê esse conceito, né? Sim, eles argumentam isso. E tem o fortuito externo, né? O fortuito externo já são condições que a companhia aérea não tem como, digamos assim, gerenciar. Que são tipo condições climáticas, né? O voo atrasou porque... fortes chuvas, ou o voo foi cancelado por conta de uma nevasca, ou uma neblina, o piloto não vai conseguir decolar com a aeronave. Nesses casos, ainda assim, a companhia aérea precisa prestar devida assistência. Perfeito. Entendeu? Então assim, meu voo foi cancelado porque não teve condição de voo por conta de uma nevasca. Eu tô aqui numa conexão de um país que eu não conheço. Amigão, vem aqui que você precisa me dar minha hospedagem. Perfeito. Você precisa pagar o meu transporte e o outro voo que você vai me colocar amanhã, você precisa me trazer para o porto. Então é isso que o consumidor tem que ter em mente. Às vezes ele acha que tá chovendo demais, eu não tenho direito nenhum. Não, negativo, certo? Perfeito. O que gera uma questão aí é numa questão de processo, né? Tipo, eu perdi um compromisso porque o avião não saiu porque teve uma neblina. A companhia aérea me deu hospedagem, deu tudo, mas eu perdi um compromisso profissional.
eu já tive processos que o juiz considerou isso como fortuito externo. Então a sua perda de compromisso Não foi por culpa não da foi companhia. por culpa da companhia aérea. Perfeito. E muito pelo contrário, a companhia aérea inclusive lhe prestou a devida assistência, mesmo ela não, sem conseguir decolar com a aeronave. Mas, por conta de uma condição climática que se chama fortuito externo, você não conseguiu chegar no seu compromisso. Então não tem o dever de indenizar da companhia aérea por conta da sua perda de compromisso. assistência, né? Só assistência. Entendi. Então, assim, o fortuito interno, assistência, mais dano moral. O fortuito externo, condições climáticas, a assistência vai existir. Agora, no processo de dano moral já fica mais complicado. Vou tirar mais... Aproveitando sua aproveitar dúvida, aqui? vamos Quer aproveitar esse aproveitar. tema aí? Tô agora. vendo que o homem viaja Quer muito. aproveitar a dúvida aqui Vamos do aproveitar a fortuito? sua dúvida, é muito Então vá. importante. Diga aí sobre fortuito ainda. E o que acontece? Mesmo sendo o fortuito externo, sendo algo climático e da natureza que fuja ao controle, né, das pessoas, a gente sabe que uma empresa, que uma CIA aérea, ela tem nada mais, nada menos do que acesso a informações climáticas. Então, acredito que informações climáticas seja algo que trabalhe de braços dados com esse tipo de serviço. Sim. Então, até mesmo esses fatos que a gente pondera que é uma situação da natureza, né? Uma nevasca, uma neblina, uma chuva torrencial, ainda assim a companhia aérea, por trabalhar diretamente, né, em acordo com a condição climática, ele deveria também ter controle sobre isso, e eu acho que é até justo eles pagarem e arcarem com tudo. Eu acho justíssimo, Sim, né? sim. Quer Inclusive, tirar o dinheiro das companhias mesmo. eu acho que até o juiz deve ponderar que existe um controle de, né? Não, com certeza. Eu acho assim, se no processo tudo tem que ser provado. Eu sempre digo isso Perfeito. para meus clientes, porque o juiz, ele vê o fato, mas para ele dar o direito, ele precisa comprovar o fato. E assim, caso você consiga provar que naquela data ali ia ter uma nevasca, ou ia ter fortes chuvas, ou uma frente fria, e a companhia aérea continuou comercializando Sim. bilhetes eletrônicos, programando viagens, aí sim, eu entendo perfeitamente que dá sim para responsabilizar a companhia aérea. Sim. No caso, se tem uma semana que vai ter fortes chuvas e a companhia aérea continua vendendo bilhetes ali, ela já teria que ter feito algum tipo de... Ela tá assumindo risco. Ela tá assumindo o risco de... Mas são situações que é difícil se provar, né? São situações que são delicadas. Cada caso é um caso, Sim. mas sempre que tiver o processo judicial é importante a gente ter a prova de tudo. Eu tenho uma dúvida aqui sobre... Porque a gente tá falando sempre de cancelamento e atraso na saída do voo, Sim. ok? Minha dúvida é a seguinte: no atraso que ocorre após a saída do voo. Eu soube de um caso, por exemplo, que um piloto uma vez era para ir para ir para uma cidade, acho que São Paulo, e foi parar em Minas Gerais. Nossa senhora, Então, esse piloto. assim, você tá programado para chegar em São Paulo meio-dia, 9 horas da manhã, certo? Com sua família. E chega em São Paulo 17 horas porque o cidadão foi parar em outra cidade. Foi pra Não Minas sei comer se- pão de queijo. Não sei se o doutor já se deparou com uma situação dessa. Eu vou até falar aqui, cara. Eu não me deparei com a situação dessa, não. Na verdade, eu vivenciei essa situação. Eu estava dentro da aeronave. Não deixa de ser um atraso. Não deixa de ser um Pois é, atraso. não é um atraso na saída. Na realidade, foi uma situação bem peculiar, né? Porque a gente saiu de Salvador, sentido Guarulhos, né? E quando estava já próximo do pouso, o próprio comandante, né, da aeronave sinalizou que a gente estava pousando em Guarulhos, que a gente já estava pousando para desembarcar em Guarulhos. Só que eu estava na janela, né? E aí, quando eu olhei para a janela, e inclusive tinha um passageiro atrás também, ele falou, cara, Guarulhos tem essa quantidade de mina aqui. Aí eu olhei assim e falei, não, cara, Guarulhos tá muito diferente isso aqui. E aí alguém falou assim, isso aqui tá parecendo Minas Gerais. E aí, na mesma hora que ele falou isso, o comandante voltou pra dar comunicação, né, na aeronave. E aí o que é que eu já fiz? Já peguei meu celular para poder gravar o que é que o comandante já ia falar. Porque eu falei que peraí, já tem alguma coisa errada, a gente não tá em Guarulhos. E aí ele falou, pessoal, eu gostaria de pedir desculpa, porque nós não estamos pousando em Guarulhos, nós estamos pousando em Confins, Minas Gerais. E aí, né, aquele alarde na aeronave. Não é possível, como é que a gente fez esse trajeto todo e Não percebeu. a gente não foi informado hora nenhuma, só no momento do pouso. E aí, pessoas ligando no telefone, né? Pegou a direita quando era pra pegar a esquerda. Rapaz, é um negócio que até hoje, eu tenho até amigos pilotos que falam, cara, isso aí realmente É diferente. é diferente, é uma situação que eu nunca vi, né? E foi inusitada mesmo, porque
pra gente da aeronave foi muita surpresa, inclusive até pros tripulantes, pô. Então, as pessoas, eu olhava pra aeromoça tava assim, conversando com a outra, que, pô, tipo, que porra é essa? Enfim, nesses casos, configura o atraso do voo. O atraso do voo é o quê? O atraso na hora de chegada. Eu tinha que chegar em Guarulhos 1 hora. A gente ficou em Cáceres, cara, dentro da aeronave. E esse voo aí... Em Minas Gerais. Em Minas Gerais. Aí a gente falou, não, a gente precisa descer do avião. Não, porque precisa resolver. E até hoje a gente não sabe o motivo. A gente não sabe se foi um erro de... botou a seta errada. Foi pro... Indenizou? Indenizou. Aí eu lembro que eu entrei com... Aí eu aproveitei, né? Eu tava na aeronave e aproveitei pra captar. Produzir suas Eu provas. não captei, eu tava dizendo que era possível. Mas se quiser saber mais, me ligue. E produziu suas provas E também. produzi minhas provas, fui orientando também o pessoal, né? Porque o pessoal tava sendo lesado. Tinha gente, eu tava indo a passeio, né? Mas mesmo assim, 4 horas dentro de aeronave, só tava dando água, até os snackzinhos, né? O avoador, que serve a voador agora. Até aquilo ali já tinha acabado, não tinha mais. E assim, tem uma hora que o ar-condicionado deu uma baixada, a galera começou a suar na aeronave, a gente ficou... Era pra pousar, acho que era 1 hora da tarde, 1h10. A gente acabou chegando 15 horas, cara. Entendeu? E todo esse trâmite dentro da aeronave. Então assim... as pessoas entraram, foram indenizadas. Obviamente que teve diversos tipos de danos, né? Porque eu tava indo a passeio, não consegui provar uma perda de compromisso efetiva. Tive meu dano? Tive, porque tinha que chegar naquele horário, fiquei na aeronave, falta de informação pro consumidor. Mas teve aquela pessoa que tinha reunião, 14 horas lá em Guarulhos, e tava totalmente desesperada, entendeu? Pessoa quase chorando, porque era reunião de trabalho importante. Então assim, é muito descaso, né? Foi muito descaso nesse dia aí da companhia aérea. E eu não vou citar aqui os nomes, inclusive, com as desculpas dadas, né? Porque o comandante tinha que dizer alguma coisa. Quando a gente pousou, ele falou assim, não, porque Guarulhos não tá com a operação suspensa por conta do tempo. Só que tem um primo meu, primo nosso, que mora lá em São Paulo. Eu falei, cara, Guarulhos, como é que tá Guarulhos aí? Eu falando com ele no WhatsApp. Ele, Guarulhos tá... pousando e decolando o voo o tempo todo. Aí fui também no site, né, da ANAC, enfim, pra ver como é que tava lá a situação dos aeroportos. E só a pino, Guarulhos funcionando. Então, assim, isso também foi pro processo. Eu eu gravei o comandante dizendo que tinha essa suspensão da operação do aeroporto de Guarulhos, por isso que ele não pousou lá, e Guarulhos funcionando. Então, tudo isso é prova também, entende? Mas foi uma situação muito inusitada. E que foi um atraso posterior, né, à decolagem. Sim, Então, assim, na chegada, né? Na chegada, né? Um atraso que, de fato, Situação diferente. ocorreu dentro da aeronave. E o passageiro, quando extrapola seu direito, né? Eu fico pensando, a gente tá aqui só batendo muito no descumprimento contratual, da falha pela operadora, pela CIA aérea. Mas quando o problema, Thiagão, acontece por culpa do passageiro que fez aquela farra, dormiu demais e no dia seguinte se atrasou para pegar o voo. Aí ele Esse passageiro, ele tem direito de ter uma nova passagem? Como é que funciona isso? Aí ele vai ter que respeitar as políticas da companhia aérea, né? Porque houve uma falha dele, né? A companhia aérea, ele contratou a companhia aérea para a companhia aérea poder fazer o trajeto dele, mas ele não estava presente, né? Então, nesses casos aí, entende-se que a falha é do próprio consumidor. E tem alguma tolerância por parte da companhia aérea de esperar o passageiro? Quando não. Na verdade, quando você compra o bilhete aéreo, já tem todas as diretrizes ali que você tem que seguir, né? Você precisa estar no aeroporto tal hora, justamente para evitar possíveis imprevistos, se tiver imprevisto, né? Então, o passageiro aéreo já tem ciência de como é que ele tem que proceder para poder embarcar na aeronave naquele horário. A tolerância é aquele horário, né? Então ele é bem informado nesse sentido de chegar cedo no aeroporto justamente para não ter nenhum tipo de intercorrência na hora do embarque. Perfeito. Rapaz, eu tô falando que as duas vão surgindo aqui. Minha mente é fértil, viu? É o seguinte, rapaz. Você falou aí do passageiro, né, que atrasa. Mas às vezes acontece da companhia mudar antecipadamente seu voo, atrasar seu voo antecipadamente. Entendeu? Uhum. Tem algum prazo para que a companhia faça isso? Exemplo, você tem uma passagem para 20 de setembro, para daqui a 30 dias. Sim. Que vai sair 14 horas, né? Dia 30 de setembro, 14 horas. Ela pode alterar adiar sua viagem? O ordenamento jurídico, ele prevê que a companhia aérea, ela pode, no prazo de 72 horas antes da viagem, ela pode fazer alterações no seu voo, justamente por questão de malha aérea, essas situações. Então, assim, subentende-se que ela pode fazer isso. Só que aí muitos clientes que vão lá no escritório perguntam, mas doutor, eu tive dano por conta disso. Inclusive, eu tive um processo agora recente, que a gente deu entrada esses dias na petição inicial, que o cliente, o passageiro, ele iria de Guarulhos
para Punta Cana, República Dominicana, fazia a conexão lá e ia para Montreal, no Canadá. E só que ele morava em Salvador. Então ele comprou uma passagem da Latam para ir para Guarulhos, certo? E de Guarulhos fazer a conexão. A conexão não, Não, fazer pegar o o trajeto voo pra da pegar- outra companhia aérea, que não era a Latam. Certo. Só que o que aconteceu? O voo que saiu dele de Guarulhos, foram 2 meses de antecedência, a companhia aérea informou que iria adiantar o voo. O voo estava para 15 horas e iria sair na madrugada, né? Ia sair 4 da manhã. Certo. Só que o voo que que ia sair da Latam, ele ia chegar lá só 10 da manhã. Ou seja, a alteração feita Não pela ia casar, companhia aérea né? não ia casar. Ele ia chegar lá quando o voo dele já tivesse partido. Perfeito. Nesse caso, ele sofreu dano. Por quê? Ele teve que remarcar a passagem da Latam. A Latam ele teve que remarcar com custo. Porque a Latam não tem nada a ver com a outra companhia aérea, né? Claro. O contrato da Latam é um só. E aí ele teve que gastar R$ 1.900, quase R$ 2.000, para remarcar dele e da esposa. Né? E chegou a tempo, lá 4 horas da manhã, porque ele remarcou da Latam, e voou. Nesse caso, ele chegou lá no escritório meio que, assim, pô, eu não devo ter direito porque tava dentro do prazo de 72 horas. Não é negativo, cara, negativo. Mesmo que ela tenha feito a alteração com 72 horas de antecedência, teve um dano, sim. Teve um dano. Sim. E esse dano foi de dano material. Porque você teve que gastar o dinheiro para você poder reaver sua passagem. Para conseguir embarcar. Para conseguir embarcar. Então, mesmo nesses casos que a companhia aérea, ela altere conforme o ordenamento jurídico estabelece, caso tenha algum dano no passageiro aéreo, ele deve sim ser indenizado nisso aí. Perfeito. Eu tenho outra dúvida aqui. Joga sua dúvida. Vamos lá, vamos esclarecer isso. É o seguinte. Essa é uma dúvida, eu acho que é um pouco incomum, sei. E eu vivi isso. Você falou da culpa do passageiro. Eu comprei a passagem de ida e volta. As passagens de ida e volta com a mesma companhia, certo? Sim. Daqui para São Paulo, Salvador. Só que aí, não vou dizer que eu tomei todas, né? Mas eu me atrasei. Não consegui pegar meu voo de ida. Comprei outra companhia aérea, viajei tranquilamente. Não me preocupei com o voo de volta, porque eu tinha comprado ida e volta. Quando eu fui pegar meu voo de volta, não consegui fazer meu check-in. Cancelado. E aí? Vou lhe dizer o que me disseram lá na companhia. Cheguei lá no balcão, falei, rapaz, cadê aqui meu voo de volta? Tô aqui no horário. Me disseram que por eu não ter embarcado, o voo de volta cairia. Isso aí é legal? Como é? Você vê que a questão de companhia aérea, de passageiro aéreo, são muitas dúvidas, né? A gente sai até um pouco da senhora de atrás de cancelamento. Não, mas é um cancelamento. Eles cancelaram meu voo, como se eu tivesse cancelado. Nesse caso aí, você deu no-show, né? O famoso no-show no voo da ida. Você não compareceu no voo da ida. O que é que ocorre? O não comparecimento do voo da ida, na prática, automaticamente a companhia aérea já cancela o seu voo de volta, certo? Nós advogados que atuamos nessa área, a gente entende que isso é como se fosse uma vida casada, né? Tipo, eu comprei os 2 trechos, como é que você cancelou o meu? O ordenamento jurídico estabelece que o passageiro, ele tem o direito de utilizar o trecho da volta, caso ele informe na data e no horário, até a data e no horário do voo da ida, que ele não vai comparecer. Então, se você chegou, tipo, 10 minutos antes do voo sair, mas conseguiu comunicar à companhia aérea que não iria comparecer no voo de ida, você tem direito de utilizar o seu voo de volta. Se eu informar até a data e o horário do voo da ida, você tem direito de usar o voo de volta. Caso você não informe, o ordenamento jurídico estabelece que a companhia aérea ela pode sim fazer o cancelamento no voo da volta, porque subtende-se que você, no caso, não embarcou e que não vai também embarcar na volta. Agora sim, outra questão aqui que eu até deixei de falar. Você precisa informar, no momento que você vai dizer que não vai embarcar, você precisa informar que você vai comparecer no voo de volta. Então, essa informação até o voo da ida é justamente para a companhia aérea ter ciência de que você vai comparecer no voo de volta. E é importante fazer isso de uma maneira documental, não falar de boca no guichê. Porque eu já tive processos que a gente não conseguiu ter o pleito positivo, porque não conseguiu provar que o passageiro aéreo tinha comunicado. Então é importante você ir no canal do atendimento digital da companhia aérea, mandar um e-mail, informar de alguma forma que na data do voo e no horário, até o horário do voo, você informou que não iria comparecer no voo da ida e queria utilizar no voo da volta. Nesses casos aí, mesmo você informando isso, aqui eu atesto categoricamente, mesmo informando, seu voo vai ser cancelado. E aí você vai ou para outro voo e posteriormente entrar com o processo, solicitando reembolso, mas de praxe, na prática, é sempre cancelado. Vai cancelar. E é totalmente absurdo isso, né? Sim. Porque
a partir do momento que você cancela a segunda passagem, você está tirando o direito do consumidor, não está reembolsando ele pelo preço dessa passagem, e você não sabe se ele embarcou em um outro momento, de uma outra oportunidade. Uma situação delicada, que eu também não concordo com algumas coisas, mas é o que acontece. E uma coisa, Matheus, eu tenho uma mente fecha aqui pra pergunta, mas e você que já tá vivenciando isso aí já tem muitos anos, né? Você tem algum caso assim que lhe marcou, que você... Cara, tem alguns casos. Além do piloto ter se perdido... Esse foi o maior. Esse aí foi o ter ido maior. parar em Minas Gerais. Cara, já tive casos de o cliente tá com 4 filhos, tipo, na Europa, em outro país, o voo ser cancelado 2 vezes, ele perder a diária, todas as diárias do hotel, que ele ia para outro país, ter que pagar, tipo, quase 10 mil reais na diária de novos hotéis, no país que ele tava, um país que não era para ele ficar, que era só sem um país de programação conexão. nenhuma financeira. Sem programação. E assim, foi uma situação que quebrou todo o planejamento de viagem da família. E foi uma viagem que o pessoal já estava planejando há anos, entendeu? Era sonho da esposa. Não era o pessoal era o pessoal que se planejava para viajar, né? Então, assim, foi algo que foi marcante. Eu digo assim, acontece, mas pelo dano que causou, né? E a gente tentou trazer isso para o processo da melhor forma, porque gerou de fato um abalo nas crianças, no marido que tinha planejado durante muito tempo aquela viagem. E foram reiterados erros, né? Foram 2 ou 3 cancelamentos. Eles ficaram 3 ou 4 dias no país que eles só estavam fazendo conexão. Então, e foi um dano bem arbitrado pelo juiz, a gente conseguiu demonstrar bem, teve a restituição de todos os valores que ele pagou ali a título de diária, a título de transporte, de alimentação, ele sempre documentando tudo, por isso que eu digo, é muito importante você documentar. Perdeu diária de hotel, vai para outro hotel, tira a foto da nota do hotel, tira a foto do hotel que você tá se alimentando por conta de um atraso, tira a foto da nota que você está se alimentando para solicitar um reembolso posteriormente. Então são situações que quando a gente sofre na pele, a gente vê que de fato causa prejuízo absurdo, né? E quando você tem um planejamento de viagem, que você já está programando aquilo ali, que você acha que vai ser uma experiência maravilhosa, uma má prestação de serviço acaba derrubando aquela experiência por completo. Então, assim, já tive situações também de no-show, do cliente, ele comprou o trecho invertido, ele comprou o trecho errado. Ele, na verdade, tinha que sair... Era pra ele, tava voltando. Era pra ele, tava voltando. Ele ia sair Guarulhos, Salvador, depois voltava Salvador, Guarulhos. Só que ele tava em Guarulhos, comprou Salvador, Guarulhos ida, e a volta Guarulhos, Salvador, inverteu. Mas aí ele achou outro voo mais barato, né? E conseguiu vir para Salvador e depois pegar o voo, que no caso seria a ida dele, né? E aí, assim, ele chegou no aeroporto. Ele me ligou na hora, falou, cara, eu falei, o voo já saiu, o voo de ida? Ele falou, não. Eu falei, pronto, comunica a companhia aérea que você só vai utilizar o voo de volta. E aí, que no caso ele viria, né, para Salvador. Que ele falou, não, eu posso ir para Salvador e depois eu compro outro voo para retornar. E aí ele conseguiu fazer isso, a companhia cancelou, ele pagou do próprio bolso, a gente entrou com o processo e ele teve a devida restituição do valor que foi pago. Nesse caso não teve dano moral, porque o juiz entendeu que foi um erro dele, né? Mas a companhia aérea, ela teve que reembolsar ele, né, por conta da passagem que ele comprou, mesmo avisando que iria utilizar o voo da volta. Doutor Matheus, por fim aqui, queria saber de você o seguinte: vale a pena entrar com um processo e pleitear indenização por questão de voo? Com toda certeza, já cara. Que você está fazendo esse arremate, fale também um pouquinho o tempo de duração do processo, as empresas estão fazendo acordo, não estão, para a gente saber se cabe processo. Cabe processo, vale a pena, já vou logo lhe informando aqui, com toda certeza. É uma má prestação de serviço. As empresas aéreas, elas lucram com o prejuízo que você sofre, caso você não venha processar, entendeu? Então, com certeza, tá sofrendo dano, tem que processar. Primeiro tentar resolver administrativamente, que quase nunca resolve, e entrar com processo. E assim, durabilidade de processo, duração de processo, são processos que costumam tramitar rápido, né? Os processos de companhia aérea, eles não costumam durar muito tempo. E tem muitas companhias aéreas, elas fazem acordo, elas tendem a fazer um acordo. Normalmente né? É juizado, né? É juizado, geralmente é juizado quando a gente tem uma complexidade maior da causa ou quando o valor é acima, né, do que o teto do juizado estabelece, a gente já coloca essa causa na justiça comum. Quando também tem direito de menor, que a mãe está representando, aí a gente também tem que colocar na justiça comum. Mas são processos que costumam ser rápidos, né? Eles não demoram muito, né?
causas batidas mesmo de cancelamento e atraso de voo, eles são muito rápidos. Para você ter ideia, a gente já teve processo que a gente protocolou em 15 dias fez acordo. 15 dias de processo. Tem processo que demora mais, que o pagamento ali vai demorar mais um pouco, mas são processos que não costumam durar muito, né? Como a gente vê processos que perduram aí durante 5, 6 anos. Para a companhia aérea, isso aí não se encaixa muito, não. Eles têm feito acordo, né? Hoje temos feito muito acordo. Tem feito muito acordo, elas. E assim, tem muito acordo também que faz por voucher, né? E tem muito cliente, muito passageiro aéreo que pega muitos voos. Então, para eles, às vezes, os vouchers é mais interessante do que o pagamento do dano moral em pecúnia, em dinheiro. E quando o pagamento é por voucher, é bom para a companhia aérea, porque ela consegue resolver o processo na hora e assim ela está tirando passagem, né? Quantos aviões saem aí que não saem lotados, com assentos vazios, né? Então, com voucher, para a companhia aérea é melhor. Para o passageiro que viaja muito também é bom, consegue resolver o processo de maneira rápida, né? Claro. E aí fica bom para ambas as partes, né? Perfeito. Então, vale a pena assim processar, se teve dano, e assim, é o que eu digo, bato na tecla, documenta, cara, entendeu? Porque não é um serviço barato. Né? O serviço de passagem aérea é um serviço que a gente paga caro e precisa ser bem prestado. Essa é a grande situação. É isso aí. Mas vale a pena. Matheus, a gente poderia ficar, como eu falei, a gente poderia ficar Passar aqui o mais dia aqui. 1 a 2 horas aqui, porque dúvida, já foi surgindo mais dúvidas. Isso porque aqui. a gente tá falando só de atraso e cancelamento, né? Porque outras tem questões muita está vindo coisa. bagagem. Aqui me segurando pra não falar de bagagem, pra não falar de Calma, animal, tem mais episódios por aí. Tem mais Tem que episódios. voltar aqui mais umas 3 vezes pelo menos. Vai ser um grande Doutor prazer. Mas eu Matheus. quero saber o seguinte, rede social, como é que tá lá Perfeito. você? Mateusmoura.adv, tem um escritório também da gente, que é o meu sócio Luiz Alberto Pion, que é o Moura e Pion Advogados Associados. E lá, segue a gente lá que a gente... Encontra conteúdo lá no Instagram. Com toda certeza mesmo, no Instagram. Tem nosso site também. E aí tem nosso telefone também, a gente sempre tira dúvidas. E estamos lá na rede social sim, segue a gente lá que com certeza vai ter conteúdo de relevância lá. É isso aí, estamos chegando ao fim, muito obrigado pela participação, agradeço, por tantas informações que elucidaram aí Papo bom, grandes consumidores. E em breve vamos aqui conversar sobre outros assuntos. Perfeito. Estamos chegando ao fim. Thiago, foi um prazer estar aqui mediando com você. Só lembrar, meu velho, pessoal, mais uma Importante, vez, se recado inscreve, importante. curte, Spotify, TikTok, Todas as redes aqui sociais. no YouTube, Instagram, para dar esse apoio aqui ao projeto. Nossa ideia é trazer em cada episódio uma autoridade aqui em cada assunto. Mais uma vez, a cada dia que passa vem uma autoridade maior aqui. E eu me sinto honrado por compartilhar esse conhecimento com vocês. É isso aí. Segue lá, se inscreve e compartilha. Valeu!